Ele é contigo. Não temas, não temas, não temas. Ele é contigo. Levante sua mão e diga: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, e eu não vou desanimar diante das situações difíceis. Eu vou continuar crendo em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Santo é o nome do Senhor. Existe uma canção que nos encoraja a continuar crendo, que ela diz assim: eu posso andar sobre águas quando o Senhor estiver comigo. E a força do fogo não tem, a força da água não pode. O Senhor é aquele que está conosco, querido. Amém? Eu sei que você tem lutado, talvez se preocupado, mas entenda, o rei não foi mais forte do que o Deus de Daniel. O Deus de Daniel foi quem permitiu ele entrar na cova de leões. Às vezes você está dentro de uma cova e você pergunta: como Deus permite isso? Não é que Deus precise que você esteja em cova de leões, ou em fornalha ardente, ou no meio de uma tempestade. Por que Jesus precisou deixar os discípulos no meio de uma tempestade? Lembre, querido, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo, para ser testado. Porque toda vez que eu sou testado, eu sou fortalecido, e eu consigo entender que o Senhor está comigo, e eu posso vencer mais essa batalha. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração essa canção. O fogo não me queima. Olha isso. As águas não podem afundar. Por quê? Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou bem guardado no esconderijo. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Diga para você mesmo. Cante para você. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás, ele vai. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás sim. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Oh, eu creio em ti, meu Deus. O fogo não me queima. Diga. As águas não vão me afundar. Por quê? De onde vem essa força, irmão? De onde vem? Eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo. Não estou sozinho. Levanta a mão pro céu e diz: vai. Temer porque eu não, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Não declara, o nome dele é poderoso.
Seja qual for a situação, Ele estando comigo eu venço todas. Ei! Oh! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade, declara, vai, abre a tua boca e diz isso para Ele ouvir. E você crê, e você pode se romper, e você pode se manifestar um ato de fé. Oh, aleluia! Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade não vai não, esse vento não vai não roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Oh, minha fé em Ti, meu Deus. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz em o que, meu irmão? Que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo do leão. A porta aberta, pode entrar, mas se fechou, descansa. É você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender, cantar, que a tempestade é você. Descansa, vai, descansa, vai. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até quando? Até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou até te encontrar. A tempestade é você, eu sei. Chuva forte é você, o vento forte. Ele não é um fantasma, é Ele que veio andando sobre as águas. Oh, aleluia! A porta aberta é você, a fechada é você. É tudo sobre você. Eu não preciso temer, eu não preciso temer. Ele está me fortalecendo, Ele está me preparando, Ele está me levando por um caminho aonde eu entenda que o fardo que eu carrego, eu não preciso carregar sozinho. Oh, Ele vai trabalhando em cada fase, Ele vai usando alguém, Ele vai tirando as escoras, mas vai fortalecendo os braços. Oh, a tempestade, a chuva forte
o vento forte e o que me faz a porta aberta, a fechada, é tudo sobre você. Diga, meu Deus, que a cada dia eu aprenda um pouco mais, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte, dê um glória a Deus, dê um aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, que bom que você veio essa noite. Deus é bom e é maravilhoso. Que me faz tremer, a porta aberta, a fechada, oh, é tudo sobre você. Então me tira o medo, então me tira o medo, enche o meu coração de confiança. Me tira o medo, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor. Amém? Vamos orar. Levante as mãos. Vamos orar pela Lígia, ela que vai trazer a palavra de hoje. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, te adorando, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Nós pedimos que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor possa usar a tua serva de uma forma maravilhosa, Pai, e toque os nossos corações, que o nosso coração esteja alinhado com a tua vontade, e aquilo que o Senhor quer para nós, o Senhor pode falar. Isso assim, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Pai Senhor, povo de Deus, boa noite. Boa noite, povo de Deus. Ah, eles estão aqui. Glória a Deus. O estudo que eu vou trazer hoje, pessoal, é lá no livro de Abacuque. O profeta que indagou, perguntou a Deus, hein? Chega que eu estou perdida. Cadê meu livro? Sarah tá tirando foto. Tem que ser, o rato aberto. Aleluia. O tema de hoje é abrir mão do meu eu. A gente vai trabalhar o livro de Abacuque hoje, ok? São 3 capítulozinhos. O autor do livro é, como a gente já vê no início aí, é o profeta Abacuque. Foi escrito por volta do final do século 7 a.C., num período de grande instabilidade. Ele viveu durante as décadas finais do reino do sul de Israel, e esse foi um tempo de idolatria e injustiça, antes da invasão dos babilônicos. É aí onde tudo acontece. Abacuque está vivendo um tempo onde o povo de Deus está desviado dos caminhos do Senhor. Eles começaram a ser idólatras, começaram a viver injustiças, e Deus vai usar um povo pior para corrigir o erro deles. Vamos abrir nossa Bíblia lá no capítulo 1 de Abacuque, verso 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim.
há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. No verso 2, nós estamos vendo aí Abacuque ousando perguntar a Deus o porquê que eles estavam passando por aquela situação. Por que, Senhor, o Senhor permite que está acontecendo tudo isso? Ele não estava indagando as pessoas, o erro que elas estavam cometendo. Ele estava indagando a Deus por que o Senhor estava autorizando que aquilo ainda acontecesse. Parecia que Deus estava em silêncio diante de tudo o que estava acontecendo. No verso 3, ele diz: por que me fazes ver injustiça e contemplar maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta em conflito por todo lado. Deus tem o controle de todas as situações. Abacuque nos ensina aqui que podemos falar abertamente com o Senhor sobre qualquer coisa e em qualquer momento. Entenda o que Deus está fazendo ao conversar com Ele. A gente está vendo aqui Abacuque perguntando a Deus o porquê que aquilo está acontecendo. E a gente tem que viver assim, aberto a perguntar a Deus, conversar com o Senhor. Porque não adianta, um diálogo é feito de duas pessoas falando. Não adianta eu só reclamar. Não vou reclamar, eu vou conversar com o Senhor. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? É o que a gente vai ver no próximo capítulo, que ele vai parar e esperar pela voz do Senhor, amém? Deus nos tem em suas mãos e tem um plano perfeito. Um exemplo sobre isso a gente vê lá em Gênesis. Léo, tu pode abrir para mim? Gênesis capítulo 50, versículo 20. A gente vai ver aí uma citação de José. Depois de passar por toda aquela situação de ser vendido pelos irmãos, José se encontra com eles e diz essa frase: ó, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo. A gente passa por situações exatamente assim. Deus sabe todos os planos, tudo que vai acontecer na nossa vida. E Ele usa as coisas ruins para o bem. Vemos um exemplo disso. Em toda situação ruim, há um lado positivo, mesmo que tenhamos dúvidas. Pare e pense sempre isso. Mesmo que estejamos passando por algo difícil, alguma situação difícil, Deus está usando aquilo para ser uma coisa boa. Seja sobre a nossa vida, como na vida do nosso irmão, amém? Do verso 6 ao 11, o Senhor fala para Abacuque que levantará os babilônicos para trazer justiça sobre Israel, usando esse terrível império para devorar Israel por causa da sua injustiça e maldade. Mas Abacuque questiona a Deus do porquê ele vai usar um povo pior do que Israel. Israel estava vivendo uma época onde eles estavam sendo pessoas maus, separadas de Deus, não vivendo mais nos caminhos do Senhor. E Deus vai e levanta os babilônicos, um povo corrupto, violento, idólatra, que idolatrava o seu próprio poder militar e tratavam os humanos como animais. Como a gente vê lá no versículo 13. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Aí Abacuque está questionando Deus. Por que Deus vai usar um povo tão mal desse jeito para corrigir o povo de Deus? Aí me vem à mente o pensamento de que o porquê Deus permite que o ímpio prospere. Quantas vezes a gente já escutou essa frase? Por que Deus permite que o ímpio prospere? Mas vem numa situação de que Deus está usando os babilônicos para corrigir o povo de Israel,
passe esse momento a pensar mais como o que Deus está fazendo por meio de todo esse mal. Pare de pensar que está acontecendo só coisas ruins sobre a vida daquele povo, ou por que está acontecendo só coisa ruim sobre a minha vida, e passe a pensar o que Deus está fazendo por meio de todo esse mal. Deus dá soluções simples para problemas difíceis e ao mesmo tempo levanta questões difíceis para a mente. Deus é um pai de simplicidade. Ele traz soluções simples sobre as nossas vidas. Basta a gente abrir a nossa boca e começar a conversar com Ele. Através da nossa leitura da palavra, através de nossas orações, dos nossos momentos de devocionais diários. Amém? Tudo se resume em abrir mão de nossa vontade e confiar em Deus. Os caminhos dele é perfeito. Pare de pensar esse negócio que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve por linhas certas. Deus tem sempre um propósito maravilhoso sobre as nossas vidas. Por mais que situações ruins estejam acontecendo, Deus sempre tem um propósito maravilhoso. Lá no capítulo 2, versículo 1, vamos ler aqui. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Na hora que eu estava fazendo esse devocional, esse estudo, eu fiz primeiro como devocional, gente. Capítulo 1, como eu estava dizendo para a Esther. Capítulo 1 foi na primeira semana, capítulo 2 na segunda semana, capítulo 3 na terceira. E Deus foi falando. Depois é que eu fui juntar tudo. E Deus veio mostrando para mim aqui como nós devemos agir diante de qualquer tipo de situação. Como o próprio Abacuque está falando aqui, ficarei no meu posto de sentinela. Abacuque nos ensina outra lição de que como devemos esperar pelo Senhor. Abacuque foi claro no que estava fazendo. Na verdade, ele se descreve como um vigia dos muros da cidade, esperando a resposta de Deus. Nós devemos parar e esperar a resposta do Senhor. Lá no primeiro capítulo a gente viu que Abacuque foi lá e perguntou, questionou a Deus por que aquilo tudo estava acontecendo. E no segundo capítulo ele vem dizendo, parei e esperei. E ele não esperou de qualquer jeito. Ele ficou como um sentinela, a postos, olhando, observando e esperando atentamente a voz do Senhor. Não é eu chegar e sentar em berço esplêndido e ficar aguardar, ou então eu vou dormir. Não, eu vou pegar a Bíblia, vou ler a Bíblia, vou orar, vou buscar na palavra do Senhor, amém? Deus é perfeito em tudo, no tempo dele acontecerá. Temos que ter paciência e não negligenciar nosso tempo com ele. Glória a Deus. Como Abacuque, devemos nos posicionar em vigilância. Como Abacuque, nós devemos nos posicionar como vigilância, como a gente viu aí no versículo 2. Deus decidiu dizer a Abacuque que tomasse nota sobre o que aconteceria. Aí a gente vai ler agora lá no versículo 3, continuando. Não, no 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, o que é essa promessa divina que Abacuque deve escrever? Ela fala do fim e não falhará. É que Deus destruirá a Babilônia.
Mas como assim? Deus não disse ainda há pouco tempo que vai levantar a Babilônia para corrigir? Sim. Deus levantou a Babilônia para corrigir o povo de Deus. Só que a violência e a destruição criam um ciclo de vingança sem fim. E que Deus usará esse ciclo para provocar a ascensão e a queda de nações. E o fato de que Deus pode, por um tempo, usar uma nação corrupta, não significa que Ele aprove tudo o que ela faz. Ele responsabiliza todas as nações perante a sua justiça. E assim cairá junto como qualquer outra nação que agir como eles. As pessoas começaram a se perverter e a ir por caminhos errados, como todas as outras nações estavam fazendo. O povo de Deus estava se desviando do caminho do Senhor. Deus usou uma nação pior para fazer com que eles reconhecessem e vissem que eles estavam no erro, para voltar eles aos caminhos do Senhor. A promessa de Deus é apontada através dos 5 ais. Nesse capítulo 2, a gente vai ver no versículo 9, 12, 15 e 19, 5 ais. O que são esses ais? Aqui é um termo usado para o ato de piedade. Um ato de dó, de coisas que a gente não deve fazer e que o povo de Deus estava praticando. Infelizmente. Os 5 ais são, o número 1 e o número 2, eles são um só, que fala sobre a economia injusta. Está lá no versículo 9, capítulo 2, versículo 9 de Abacuque. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. A forma como as pessoas ricas cobram juros ridículos como uma maneira de manter as pessoas pobres e endividadas, construindo suas riquezas por meios desonestos. Esse é o primeiro e o segundo ai, que é sobre a economia. As pessoas estavam fazendo vendas injustas, irregulares, e estavam cobrando e crescendo sobre essas pessoas, se tornando grandes em riquezas por meios desonestos. O terceiro ai, trabalho escravo, está lá no versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e a cidade e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadiguem em vão? Trabalho escravo é uma crítica ao trabalho escravo, tratando os seres humanos como animais e ameaçando com violência. As pessoas estavam sendo... Antes, eles foram libertos do Egito, libertos da escravidão, e voltaram de novo a ser tratados como escravos aí. O povo de Deus mesmo estava tratando uns aos outros assim. O quarto ai, líderes irresponsáveis. Versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, e exponha-se a taça da mão direita do Senhor. É dada a você. Muita vergonha cobrirá sua glória. Misericórdia. As pessoas estão sofrendo sobre sua má liderança, desperdiçando seu dinheiro com sexo e bebidas. Elas estavam entregues às coisas ruins. A bebida, a perversão. O quinto ai, idolatria. Está lá no versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, desperta,
ou a pedra sem vida acorde? Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O motor que impulsionava aquelas nações era o dinheiro, era a idolatria. Eles tornaram o dinheiro em poder e segurança nacional em seus deuses. Eles começaram a vender, comerciar, trazer as pessoas a adorar outros deuses, sendo que eles deveriam adorar somente a um único e verdadeiro Deus. Deus quer dizer que essas pessoas não devem ser invejadas. A gente não deve jamais. Ele está dizendo como uma dó. Tem piedade porque essas pessoas estão perdidas nesse caminho. Deus quer dizer que essas pessoas não devem ser invejadas, eram dignas de dó. Deus expõe para Abacuque o que as pessoas estão fazendo. Temos que orar por elas e seguir firmes os caminhos do Senhor. Quantas vezes hoje em dia, a gente já não passa por isso? A gente vê muitas pessoas, até irmãos nossos na fé, perdidos por caminhos de dinheiro, ganância, bebida, essas coisas, mas que são contra os caminhos do Senhor. E a gente não deve invejar porque pessoas crescem em riqueza. A gente deve orar por eles e pedir misericórdia. Temos que orar por elas e seguir firmes nos caminhos do Senhor, fazendo o certo, mesmo que todos achem que não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Você tem que seguir o caminho do Senhor, tem que estar diante da palavra do Senhor, amém? Vimos Abacuque, no primeiro capítulo, questionando a Deus. No segundo capítulo, nós vimos Abacuque esperando pela resposta de Deus e Deus respondendo a Abacuque. E agora, finalmente, a parte maravilhosa, nós vamos ver Abacuque louvando a Deus. No capítulo 3. Abacuque faz uma oração. Primeiro aqui, Abacuque implora a Deus para agir no presente como fez no passado. Ele vai aqui no iniciozinho, vamos ler lá. Capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realizo de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Nós vemos aí Abacuque implorando a Deus para agir no presente como fez no passado. Como fez em Êxodo, que veio e dividiu o mar e derrotou o faraó. Abacuque diz que Deus trará novamente seu julgamento. Ele mais uma vez derrotará os faraós e os babilônios desse mundo e trará justiça e resgatará os oprimidos e os inocentes. Abacuque está aqui mostrando que Deus vai trazer nessa nova geração, na nossa geração do Novo Testamento, que ele vai derrotar os babilônicos, os faraós, todos aqueles que subjugam a presença do Senhor de chegar até nós. A gente aqui no Brasil não passa por perseguição, mas fora as pessoas passam. E a gente tem total liberdade de estar buscando a Deus. E quantas vezes a nossa própria carne subjuga a nossa vontade de buscar a Deus? Quantas vezes isso não acontece? E a gente tem que matar ela e buscar o Senhor, por mais que muitas vezes seja cansativo. O seu dia, você tem que buscar a Deus. Lá no versículo 13, ele vai falar: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desundaste da cabeça aos pés.
Ele fala aqui, nessa parte aqui, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Ele salvará o seu povo e o seu ungido. O seu ungido aqui, ele faz referência ao rei Davi, a linhagem do rei Davi. Ou seja, Jesus. Ele já está fazendo referência a Jesus aqui. Que Jesus veio para libertar cada um de nós. Jesus veio para trazer paz e amor ao nosso coração. Para trazer uma novidade de vida. Amém? Por fim, Abacuque torna-se um exemplo de como o justo viverá pela fé. Eu queria que vocês voltassem lá no 2º capítulo. Versículo 4. Eu vou ler só a parte B. É a segunda parte. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Deus traz isso sobre as nossas vidas. O justo viverá sobre a sua fidelidade. Ou seja, a gente tem que estar em justiça, caminhando nos caminhos do Senhor. Não seguindo aos caminhos errados, não seguindo, fazendo como aquele povo estava fazendo, se desviando, buscando bebedeiras, buscando ganância, dinheiro, buscando sobrepor sobre as outras pessoas e colocando pessoas sobre o seu próprio jugo, se afastando do Senhor e buscando outros deuses. A gente tem que caminhar no caminho do Senhor, porque é só assim a gente viverá em justiça. Ao longo da caminhada com Cristo, nos deparamos com situações parecidas, onde tudo parece estar dando mais certo para os outros e vemos que estão fazendo mais E vemos que estão fazendo errado e nós seguimos o nosso caminho. A gente vai observar as pessoas fazendo erro, a gente vai fazer o quê? Orar por elas e ensinar os caminhos do Senhor, ensinar o que a palavra de Deus está ensinando para cada um de nós a cada novo dia. Mas não devemos seguir o caminho deles, nós devemos seguir os caminhos do Senhor, amém? Mas tudo se resume em como decidimos lidar com as circunstâncias. Tudo se resume como vamos decidir lidar com adversidades na nossa vida, se a gente vai desistir de seguir os caminhos do Senhor, ou se a gente vai continuar no caminho. Por mais que seja difícil, continuar nos caminhos dele. Amém? Deus faz com que situações aconteçam além de nossas capacidades, para que quando Ele nos fizer cair em si, possamos ver que foi Ele que fez e não nós. Toda situação, circunstância que passamos na nossa vida é exatamente isso. Deus está deixando a gente ir, como o pessoal sempre fala, né? Da corda. Deus deixa a gente seguir o caminho. Afinal, Ele já deu o nosso livre-arbítrio. Nós temos nosso poder de decisão. Para que quando Ele nos fizer cair em si, possamos ver que foi Ele que fez e não nós. Seu amor nos lembra que mesmo que quando pareçamos estar sozinhos, há sempre um par de pegadas na areia a nos carregar em seus braços. Quantas vezes, em várias situações, nós passamos parecendo que o Senhor nos abandonou, que foi o que Abacuque relatou no início. Parecia que Deus não estava se importando com o que estava acontecendo. Mas Deus estava sabendo de tudo. Deus sabe de tudo. Ele já tinha um plano. Ele já estava trabalhando para que o povo de Deus fosse corrigido. E do mesmo jeito é sobre as nossas vidas. Deus sabe tudo o que você está passando. Deus sabe o que eu estou passando. E Ele tem um plano sobre as nossas vidas. Mas a nossa parte é continuar nos caminhos do Senhor e buscar a Ele e ter convívio com Ele. Entenda quem Deus realmente é. Confie nele e abra mão de seu próprio eu. Amém. Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor
fez trazer aqui essa noite, amém? Que nós devemos abrir mão do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. E não ter vergonha de questionar. Comece a perguntar a Deus. Comece a se abrir para o Senhor e buscar a palavra de Deus. E buscar cada vez mais dEle. O Senhor é um Deus maravilhoso. Ele é um Pai de amor. Ele sempre está nos esperando, nos aguardando naquele local de espera, de visita. Nós devemos mortificar cada vez mais o nosso eu, para que possamos ter conhecimento mais do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que nesse momento vocês fechassem os seus olhos e começassem a fazer como Abacuque. Se colocar num posto de busca ao Senhor. Num posto de atalaia, vigia. Pergunte ao Senhor o porquê que está acontecendo sobre a sua vida. Entregue ao Senhor cada momento, cada situação. Não tema, não tenha vergonha. Busque a Ele. Conte aquelas coisas mais íntimas do seu coração. Até aquela que está mais escondidinha lá no fundo da sua memória. Traga à tona. Ele já sabe o que é isso aí que você está querendo falar para Ele. Mas Ele quer ouvir da tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu entendimento, o que tu queres passar para Ele. Ele anseia escutar o teu coração. Sim. Oh Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai. Como atalaia, Senhor, vigia, Senhor, em nome de Jesus. Aguardando, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua resposta, Senhor. Para que a gente possa entender, Senhor, a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Faça, Pai, em nome de Jesus, se cumprir sobre as nossas vidas, sim, Pai. A tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu entendimento possa, Senhor, em nome de Jesus, prosperar, Pai. Que toda linha, Senhor, que seja um fiozinho, Senhor, de maldade, Senhor, venha caindo por terra, Pai. Que em nome de Jesus nós venhamos ser, Pai, pessoas, Pai, focadas em Ti, Senhor. Pessoas que amam, Senhor. Pessoas que cuidam, Senhor. Que somos responsáveis pelo Teu Evangelho. Que levam as pessoas a conhecer cada vez mais dessa Tua presença maravilhosa, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faz-se cumprir, Senhor, em nós, Pai, cada promessa, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que os nossos pecados, Senhor, venham ser exterminados, Senhor, colocados por terra, Pai. Que a cada novo dia, Senhor, a gente venha sendo sempre, Pai, estar humilhado, Senhor, diante de Ti, Pai. Entregue, Senhor, na Tua casa, Pai. Entregue, Senhor, diante da Tua presença, para que venhamos buscar cada vez mais de Ti, Senhor. Para que venhamos, Senhor, cada vez mais ser pouco mais parecidos com a Tua presença, Pai. Que a gente venha, Senhor, em nome de Jesus, ver, Senhor, o nosso irmão, Senhor, o nosso próximo, Senhor, e que possamos, Pai, levar do Teu Evangelho, Senhor, venhamos ser luz sobre a vida deles, Pai. E não só mais uma pessoa que passa, vendo a situação que eles se encontram e não faz nada. Nem que seja uma oração, Pai, que nós possamos fazer, Pai, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, como vaso, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, a cada novo dia, Senhor, ser boca Tua aqui na terra, Pai.
seja para os nossos familiares, Senhor, seja para os nossos amigos, Senhor, seja para os nossos vizinhos, Pai, mas que venhamos sim, Senhor, ser boca Tua, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos que nos colocar a ouvir a voz certa. Ou você ouve a Deus e confia, ou você vai ouvir a voz da situação. Procure ouvir a Deus. E quando você ouvir o Senhor, Ele vai te fortalecer, amém? E você vai continuar crendo, independente da circunstância. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas sumam do curral, ainda que tudo que deveria estar acontecendo ainda não aconteça, eu continuarei crendo no Senhor. Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, sobre as águas agitadas da minha alma inquieta, que não consegue descansar. Oh, aleluia. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz à escuridão. Declara, vai, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar, vai. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, o que acontece? Eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
Coloque a mão no seu coração e diga assim: fala, Senhor, eu não preciso ter medo da voz de Deus. Eu não preciso ter medo da voz de Deus. Oh, aleluia. Fala, Deus. Toca-me. Tá bonito, igreja. Fala, Deus. Fala, Deus. Sempre alegre, atento ao teu mano. Mais uma vez, fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no... Oh, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Queria que você convidasse alguém para orar agora. Vamos orar. Vamos fazer nossos círculos de orações, homem com homem, mulher com mulher. E eu queria que você agora começasse a declarar a voz de Deus sobre a vida dessas pessoas. Oh Senhor, que a tua voz seja aquela que nos redime, que a tua voz seja aquela que nos fortalece, que nos encoraja. Que venha sobre nós como veio sobre Gideão, que veio como sobre Josué. Que nós não sejamos magoados, entristecidos pela situação. Que a situação não nos roube, Senhor. Mas que nós possamos estar firmes em cima de uma palavra que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a palavra que o Senhor te deu, querido. Mas essa voz precisa ser mais forte do que a voz das circunstâncias. Não deixe que a tua mente faça perguntas ao qual você mesmo ainda não tem as respostas. Ah, por que que o ímpio prospera? Por que que parece que para eles é mais fácil? Por quê? Porque, querido, todo mau sentimento, toda má intenção, toda mágoa que chegar na tua mente não vai descer para o teu coração, amém? Você não vai permitir, você vai permanecer na palavra, você vai permanecer crendo, você vai permanecer na posição. Não importa se aquele sentimento ruim foi de ciúmes, foi de mágoa, foi de inveja, não. Você vai permanecer na palavra, ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor será contigo, te dando força, te dando ânimo. Se tiver que chorar, chora. Mas não blasfema, mas não murmura. Mas não deixa que o teu coração se entristeça ao ponto de desanimar. Isso, fica firme, começa a dizer: Senhor, aqui estão as minhas lágrimas. Porque tem muita coisa que eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Oh, aleluia. Deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
mais pressão que esteja a situação, o louvor ainda está. Aonde? Na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, canta. Eu tenho um Deus que não vai deixar o quê? Essa luta me matar. O desespero me toma. Por mais pressão que esteja a situação, o socorro ainda está debaixo de tuas mãos. O choro vai, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela... Você crê? Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que o vado da vide, que o fruto da oliveira minta, todavia declara, vai. Ainda, diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, nós declaramos, Senhor, que toda armadilha, toda sedução do diabo, tudo aquilo que se levanta com a mente enganosa, com sentimentos contrários, nós repreendemos no nome de Jesus. Todo sentimento contrário, todo sentimento de morte, de abandono, de traição, de mágoa, todo regar do mal está repreendido em nome de Jesus. Eu queria que você declarasse sobre a vida do seu irmão, da sua irmã agora: o mal não vai alcançar o teu coração. Ele pode até lançar dardos na tua mente, mas o teu coração é do Senhor. O teu coração é do Senhor, e tu não vai dar ouvidos a ele. Isso, balance a mão do seu irmão e diga: a seu coração é do Senhor. Os dardos na mente perdem força agora. Os dardos na mente perdem força agora. Toda mágoa, toda decepção, toda amargura, não tem força sobre a sua vida, não tem força sobre as suas atitudes, não vai sabotar o seu momento. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto, todavia, toda vida, queria que você orasse por alguém que talvez não esteja aqui, mas que você conhece, esteja passando por dardos, por ataques do inimigo. Pai, nós oramos por cada irmão, por cada irmã.
que se magoou, que se inflamou, ou que foi seduzido, por cada irmã, Senhor, que foi levada, desanimada, desencorajada. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, o nosso advogado, é aquele que está sobre as nossas vidas e também sobre a vida dos nossos irmãos. Nós pedimos ao Espírito de Deus que o Senhor vá agora e trabalhe no coração de cada irmã, de cada irmão, curando. A palavra de Abacuque diz: eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pai, cada mãe, cada filho, cada filha, pessoas que têm problema com autoridade, problema com paternidade, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, que o coração seja convertido ao Pai, que o coração seja convertido ao Filho, que o coração seja convertido e que a mágoa vá embora em nome de Jesus. Você pode declarar isso comigo? Que o coração seja convertido, o coração do marido convertido à esposa e o coração da esposa convertido ao marido. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e o Teu Espírito seja derramado sobre cada um que está magoado, ferido, desemprensado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que haja um agir espiritual sobre as famílias, sobre os amigos, sobre a igreja, que nenhuma porta poderá prevalecer contra a união dos irmãos, contra aqueles que são selados pelo Espírito de Deus. Todavia me alegrarei, todavia, toda vida, toda vida, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira que você entrasse em oração agora, speed de oração, e com esse speed de oração você fosse abraçar o seu irmão, a sua irmã. Abrace o irmão ou a irmã agora, em speed de oração. Isso, não somente cumprimentando como fosse um fim de culto, mas orando, dizendo: eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida. Isso, declarando: eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida. Isso, diga: eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida, que toda cadeia caia por terra, que toda mágoa caia por terra, que toda frustração caia por terra. Isso, declare, declare. Aonde o Espírito de Deus está, liberdade há, liberdade há, liberdade na tua mente, liberdade na tua mente, e toda cadeia caia por terra em nome de Jesus. Você já pensou se todas as vezes fosse assim? Quando a gente fosse abraçar um irmão, a gente segurasse o abraço e fizesse uma pequena oração por ele.
Não precisa demorar. Às vezes é uma pequena oração. Às vezes é uma palavra que você lança no ouvido da irmã. Que Deus te fortaleça nas tuas lutas. O teu Deus é maior do que isso que você está vivendo. Já pensou? Se toda vez que a gente fosse abraçar um irmão, a gente dissesse um versículo de ânimo, um versículo de força, você abraçando a irmã, ela sorrindo para você, e você dissesse: olha, o Senhor é teu pastor e nada há de te acontecer, em nome de Jesus. E ela começasse a chorar. Nós temos que praticar as orações. Nós temos que praticar as bênçãos. Nós temos que praticar os abraços em clamor, em gemidos. O Senhor é contigo. E aonde termina a tua força, começa a força dEle. Aonde começa a tua fraqueza, a fortaleza do Senhor é estabelecida, porque Ele está sobre a tua vida. Deus é contigo. Às vezes, Mateus, vai dar certo em nome de Jesus. Você nem sabe o que o outro está passando, abraça ele. Vai dar certo em nome de Jesus, tu crê. E aí Deus vai fortalecendo o ânimo. Irmão, a luta é grande para todo mundo. O inimigo está aí fora. E às vezes a gente está perdendo tempo, se chateando, se entristecendo, procurando perfeição em nós, enquanto só Ele é o perfeito. Mas se nós agimos como Ele, nós podemos abençoar, amém? Aleluia. Esses dias você vai passar o Natal com a sua família, amém? E quando você for passar o Natal com a sua família, você já tem que preparar o seu coração para ser um canal de bênção. É um canal de bênção. Lá na confraternização do meu trabalho, seja canal de bênção. Que Deus te dê forças. A pessoa num abraço. Que Deus te fortaleça. Levando sério. Não é só brincando, rindo, não. Se for dar um sorriso assim, cheio da unção. Que Deus vai te fortalecer para você enfrentar essa batalha de cabeça erguida, em nome de Jesus. E você vai fazer isso pela sua família. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele, amém, igreja? Então levanta as mãos para a tua casa. Eu sei que está vindo pessoas no teu pensamento. Vai dizendo nomes agora. Pai, fortalece a minha família. Talvez a tua família nesse final de ano está uma bagunça. Você nem sabe como vai ser esse Natal. Não importa, querido. Aquele que está com você é maior. Apenas fortaleça o seu interior e profetize. Quando Ezequiel viu os ossos sequíssimos, veio uma pergunta que diz: será possível que eles voltem à vida? E ele disse: tu sabes, Senhor. Então diga agora: tu sabes, Senhor. Tu sabes. E você faz como Abacuque: eu creio, tu sabes. Tu sabes. Pai, nós oramos pela nossa família. Nós declaramos, Senhor, uma unção de graça nesse fim de ano, uma unção de amizade, uma unção de fraternidade. Que não haja confusão no nosso meio, que não haja confusão na nossa casa. Senhor, se tem algum parente que chateia a gente, que o Senhor fortaleça o teu espírito dentro de nós para não nos magoar, para não nos entristecer ao ponto de revidar com mau comportamento, mas que a gente possa ser exemplo e unção dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Você crê, igreja, que Deus te chamou para isso? O Senhor te fortalece agora, para você ser exemplo na sua família. Isso em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente. Eu já quero orar pela sua mente. Aí está a guerra, a batalha. Existe uma batalha que você não pode fugir, a sua. Não fuja da sua batalha. Se você fugir da sua batalha porque alguém te entristeceu, alguém te magoou, outras pessoas vão magoar, outras vão entristecer, porque a batalha não está fora de você, está dentro. E o mundo aí fora é mau. Então diga: Senhor, fortalece a minha mente. Vai, você sabe que você é fraco.
Você, especialmente você que se magoa com tudo, diga: Senhor, pelo amor de Deus, fortalece a minha mente. Que eu não seja tão sensível, que eu não seja tão magoado, que o diabo não possa me entristecer, me roubar. Diga: eu repreendo todo ataque na minha mente. E diante das palavras de maldição, tóxicas, malignas, coloque as mãos sobre os seus ouvidos agora. Eu não dou autoridade para o que eu escuto pelos meus ouvidos entristeça o meu coração de uma forma que eu perca a minha fé. Diga: eu unjo meus ouvidos, que eu tenha ouvidos ungidos para saber separar, peneirar e só pegar aquilo que acrescenta. Agora volte para a sua mente e diga: eu encho a minha mente com unção e com pensamentos que geram no meu coração esperança. Fale: esperança. Jesus me ama e eu posso canalizar esse amor para a minha família, para os meus amigos, para os meus conhecidos e até para os meus inimigos. Diga: eu não serei mexido, abalado, moldado pelo que os outros fazem. Diga: minha mente está fortalecida para ser quem eu sou em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então diga: eu me agarro a isso, eu me seguro a isso, eu não largo disso. Eu creio em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Isso, pode aplaudir a Jesus. Diga: eu creio, eu creio, eu creio. Eu não vou nessa conversa de mágoa, eu não vou nessa conversa de dor. Eu vou permanecer na palavra de Deus. Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, o QR Code vai ser colocado aí nas TVs com a chave. Você que vai fazer pelos envelopes, levante sua mão. Eu quero fazer uma oração especial para aquelas pessoas que nesse início de ano vão alinhar o seu dízimo, a sua oferta. Meu irmão, alinha essa parte. Alinha essa parte do teu coração. Não é possível que Deus está alinhando tudo e nas finanças você vai ser quebrado. Diga: não, eu vou alinhar também a minha parte financeira, meus dízimos, minhas ofertas. Levante a mão, comece a orar agora. Pai, eu declaro em nome de Jesus que toda obra maligna sobre o meu coração ou sobre as minhas finanças, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito menos daquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio que o Senhor tem me moldado para ser uma pessoa completa em Ti. Então eu oro, Senhor, pela minha empresa. Você que tem empresa, você que tem um emprego, ore pelo seu emprego agora. Você que está faltando coisas na sua casa, aquele dinheiro que está barrado, sei lá, o seu décimo, não sei. Começa a orar agora, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que entrar na minha mão, eu vou ser fiel a Ti. E eu não vou nem me direcionar para a direita nem para a esquerda. Eu vou permanecer firme, Senhor, naquilo que o Senhor me colocou. Eu não vou deixar essa lacuna em aberto. Eu vou preencher com a minha fidelidade, através da Tua fidelidade. Isso em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Adore, levante sua mão, louve. Você que fez pelo Pix, louve, louve. Diga apenas: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Isso faz chover, chover, e faz chover. Levante a mão, diga: abre as comportas do céu, e se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, se você pedir, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover,
Levante as mãos para a nave da igreja, para os 4 cantos dessa cidade. Comece a orar pela cidade de Cascavel, por cada líder, por cada pastor, por cada ministério. Que não haja desânimo no meio da igreja, que não seja mais forte do que a palavra que foi liberada sobre a vida deles. Que haja a busca do alinhamento, a fome pela presença do Senhor. Pai, que esses dias teus filhos não sejam distanciados de Ti, mas sejam encorajados a permanecer. Pai, nós oramos e declaramos, Senhor, aquilo que cremos e que buscamos, que o Teu povo seja fortalecido, encorajado, capacitado, incomodado. Senhor, livra-nos, Senhor, de todas as doenças terríveis desse tempo. Que nós estejamos sempre buscando o céu, buscando sempre a Tua presença, buscando sempre o arrependimento. Oh Deus, e tomando para nós a responsabilidade de permanecer fiel. Diga: eu, quanto a mim, permanecerei fiel. Diga em nome de Jesus. Eu te abençoo. Ah não, tem alguém que precisa de oração por alguma enfermidade? Vem até a frente. Se você está com alguma enfermidade, precisa de oração, vem à frente. Os presbíteros da igreja vão orar por você, ungir você com óleo. Você será curado em nome de Jesus. Tem mais alguém que precisa de oração? Vem à frente. Às vezes você está guardando uma oração aí, está guardando uma enfermidade e não vem receber oração. Venha receber oração. Creia. Ah pastor, mas eu tenho vergonha. Não querido, não faz isso não, que às vezes no hospital você passa por tanta coisa, você nem imagina. Tem vergonha de receber oração de quê? Está no meio de família, está no meio dos irmãos. Precisa de oração, venha. Deixe Deus ungir você, porque a unção vem do céu. Não é que você não vai buscar os médicos, você vai buscar os médicos, mas você vai dar a oportunidade de Deus fazer um milagre em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cada enfermo, por cada um que está doente, por cada um, Senhor, que está passando por alguma enfermidade, por alguma dificuldade. Pai, nós declaramos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que todos aqueles que também estão em casa, Senhor, que estão passando por lutas, que estão passando por, às vezes, um mau diagnóstico. Estava tudo bem, de repente veio um diagnóstico de um nódulo, de um câncer, uma notícia ruim, desestruturou a família, mas nós declaramos o agir do Teu Espírito em nome de Jesus. Nós declaramos um agir espiritual, que o Senhor possa alcançar o pai de família, que está preocupado agora: como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar minha casa? A mãe de família que está preocupada: Senhor, como é que eu vou sustentar o meu filho? Ou preocupada até com o filho que está doente. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essa enfermidade, ela não veio para a morte, Senhor. Ela não veio para o mal, ela não veio para a morte, Pai. Mas ela veio para demonstrar a Tua presença, a Tua veracidade. E nós declaramos cura, Senhor, sobre essa vida, em nome de Jesus. Pai, completa esse milagre, em nome de Jesus. Completa esse milagre. Você pode concordar comigo? Diga: Senhor, completa esse milagre, para que possa ser testemunhado, em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas. Abraça seu irmão.